Bem-vindos, queridos, à nossa live de hoje. Estamos novamente aqui para estudar a Palavra de Deus, para compartilhar as nossas experiências, para dividirmos o que nós sabemos, e dividir quer dizer que eu levo a vocês o que eu tenho e recebo de vocês também o que vocês têm. É maravilhoso estar na presença de Deus. É muito bom saber que Deus está cuidando de nós, que em meio a todas essas coisas que nos acontecem, pandemias, desempregos e tal, Deus continua cuidando de nós. Quero dar as boas-vindas àqueles que estão nos assistindo. Valdira já está aí. Valdira, seja muito bem-vinda, em nome de Jesus, né? É muito bom ter você aqui conosco. Valdira agora encontrou o caminho, isso é excelente. Valdira, você está de parabéns pela sua fidelidade aqui conosco, certo? Nós queremos parabenizar, né, a igreja. Nós estamos já quase retornando para os nossos cultos normais. A prefeitura já flexibilizou as nossas reuniões, né, a possibilidade das reuniões. Então eu já estou avisando oficialmente aqui na live que a partir de domingo agora nós vamos ter 3 cultos dominicais. Eu vou lançar no nosso WhatsApp hoje ainda as inscrições. Cada horário só poderá ter 15 participantes, não mais do que 15 participantes. Nós teremos um culto de 5 da tarde às 6, um culto de 6 às 7 e outro de 7 às 8. Lembrem-se que é segundo domingo é dia de ceia, então vai ser excelente, essa flexibilização chegou na hora certa. Então nós vamos já celebrar com os irmãos a ceia do Senhor, né? Eu tenho aqui assistindo conosco uma pessoa lá de longe, que é o Oséias, né? lá do Espírito Santo. Oséias, eu estou muito satisfeito com a tua presença aqui, viu? Você realmente está alegrando demais o meu coração. Seja muito bem-vindo à nossa live desta noite. Estamos aqui para adorar ao Senhor. Então, já está comunicado, vamos lançar agora no WhatsApp as inscrições. Apenas 15 pessoas poderão participar em cada horário. Tá certo, queridos? Muito bem. Temos alguns aniversariantes essa semana? Não me recordo, não me recordo, né? Se tivermos alguém souber de algum aniversariante, avisa aí para podermos já orar, tá certo? Nali está aqui, muito boa noite, Nali. Nos deu aqui o boa noite. Se você está assistindo aí, por favor, faça algum comentário, o seu comentário aparece na tela e aí eu posso saber que você está participando conosco, tá certo? Algumas pessoas fizeram uma coisa excelente. Eles abriram a nossa live e fizeram uma sala de reunião com a nossa live. Então, pessoas que não encontraram a nossa live puderam assistir também ao vivo na sala de bate-papo de quem estava assistindo. Essa é uma boa maneira de você propagar, né, o que está acontecendo aqui. Tá certo? A Eide está aqui conosco também. Eide, muito bem-vinda. Eu estou aproveitando esses primeiros minutos, né, para conversar com vocês, para colocarmos assim dar as boas-vindas a quem está chegando. Algumas pessoas não conseguem chegar na hora exata. Não seria interessante que perdessem alguma parte da nossa meditação, do nosso estudo, né? A Val está conosco também, Val Pereira, seja muito bem-vinda, está aqui, ótimo, esteja mesmo aí, tá certo? E agora a igreja abrindo, esteja aqui também. Neinha, o William está conosco, Olavo, muito bem-vindos todos vocês. Nós já estamos com uma quantidade bastante razoável de pessoas aqui, não quero deixá-los esperando muito tempo. Afinal, algumas pessoas chegam atrasadas na igreja. E até mesmo em casa, na live, chegam atrasadas também, né? Não pode controlar essas coisas. Então eu quero primeiramente ler o texto bíblico. A nossa oração não será agora, será daqui a pouquinho, né? Antônio Dielson, reverendo Dielson, muito bem-vindo. Eu folgo em vê-lo conosco. É um orgulho para mim ter o reverendo Dielson
nos assistindo. Bom demais da conta. Então, primeiro vamos ler o texto bíblico desta noite, que se encontra no Salmo 25. Estaremos lendo os versos 10 a 13. Salmo 25, versos 10 a 13. Diz assim a palavra de Deus: Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, que é grande. Ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Na prosperidade repousará a sua alma, e a sua descendência herdará a terra. Amém. O verso 14, nós não lemos, ele serve de apoio ao texto que foi lido, e ele nos diz que a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Solange, bem-vinda, Solange. Um abraço aí no seu coração, um beijo no seu coração. Muito bem, queridos, nós lemos o texto bíblico. Esse é o texto que nós vamos meditar nesta noite, estudar um pouquinho da nossa vida, como é que nós podemos ser pessoas melhores, melhores cidadãos do céu e da terra. No entanto, para nós meditarmos no texto, é preciso, para nós aprendermos o texto, é preciso que Deus venha a iluminar a nossa alma, iluminar o nosso espírito. Porque se Deus não nos iluminar, nós não vamos conseguir ver as verdades que estão no texto. Então, o estudo bíblico, a palavra de Deus, sempre começa e deve começar com um pedido de que Deus ilumine as nossas mentes. Vejam que Efésios capítulo 1, versículo 18, Paulo, escrevendo aquela igreja, ele fala: iluminados os vossos olhos, os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento e qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Paulo está orando para que os olhos da igreja sejam iluminados, para que o coração, os olhos do coração sejam iluminados, para que então possam ver a grandeza de Deus, a graça, a sabedoria, o amor. E é isso que nós então vamos fazer nesse instante. Vamos orar para que o Espírito Santo de Deus ilumine os olhos do nosso coração. Vamos orar? Deus querido, a tua palavra nos ensina a orar a te suplicar que os nossos olhos sejam abertos, que o nosso coração tenha os seus olhos iluminados para compreendermos a tua verdade. É o que fazemos aqui, ó Deus, agora em nome de Jesus. Suplicamos que sobre esse texto que foi lido, o Senhor traga a luz do entendimento, o Senhor traga a luz do Espírito Santo, para que possamos conhecer a tua verdade, praticar a tua verdade, nos tornarmos filhos melhores. Deus, em nome de Jesus, ilumina o nosso espírito e nos torne assim filhos teus ainda melhores. Te suplicamos isso em nome de Jesus. Amém. Uma vez que oramos, e é isso que a palavra de Deus nos determina, né? Temos que orar para que Deus ilumine o nosso espírito, o nosso entendimento. A palavra foi lida. Muito bem, lida a palavra e pedido já a Deus que ilumine os nossos corações, nós precisamos receber a mensagem de Deus. Permitir que a palavra que foi lida, do jeito que foi lida, ela entre no nosso coração. Vamos então receber aquilo que Deus está mandando para nós. Receber a mensagem é voltar ao texto bíblico, é ler novamente o texto bíblico, deixá-lo entrar na nossa alma. Então, quero convidá-los a ler novamente o nosso texto. Como eu disse, é Salmo 25, versos 10, vamos ler até o 14. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade, para os que andam, para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, que é grande. Ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Na prosperidade repousará a sua alma, e a sua descendência herdará a terra.
A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Muito bem, recebida a mensagem, a palavra de Deus que é lida aos nossos ouvidos e é lida ao nosso coração, quero convidá-los então a meditar nesta mensagem. Meditar na mensagem, queridos, é fazer perguntas ao texto. Você pergunta ao texto o que é que ele está dizendo, o que é que ele quer para você. Você pergunta ao texto quais são as situações e o texto vai te respondendo essas perguntas. E quando o texto responde as perguntas para você, aí você aprende. E isso é meditar na palavra de Deus. O que é que o texto quer me dizer? Que perguntas eu posso fazer a esse texto para que ele ensine ao meu coração? Então eu quero descobrir com vocês as verdades de Deus, né? E para isso vamos fazer perguntas ao texto, para descobrir as verdades, as promessas, aquilo que Deus deseja para nós. A primeira pergunta, dentre muitas que podem ser feitas, não faremos todas, mas a primeira pergunta que eu quero fazer ao nosso texto é: o que são e para onde vão as veredas do Senhor? Vejam que uma vereda é um caminho. Para onde nós vamos, temos que seguir um caminho. Existe um caminho para cada estado brasileiro, um caminho para cada lugar onde a gente vai, para a casa do vizinho, para a casa do amigo, para a igreja, para o mercado. Tudo são caminhos. Se não existe um caminho e você segue por algum lugar, aquele lugar já se tornou automaticamente um caminho para chegar àquele lugar. O caminho sai de um lugar e chega ao outro. É um caminho, é uma vereda. Então, o que são e para onde vão as veredas do Senhor? O que são e para onde vão os caminhos do Senhor? O texto que nós lemos nos diz: todas as veredas, portanto, todos os caminhos do Senhor são misericórdia e verdade. Algumas versões da Bíblia, a minha versão é a Revista e Atualizada, algumas versões nos dizem que é amor e fidelidade. Esses são os caminhos do Senhor. Os caminhos do Senhor são amor e verdade, amor e fidelidade. E assim como são amor e fidelidade, para onde conduzem? Para o amor e para a fidelidade de Deus. O que são e para onde vão esses caminhos que a Bíblia nos fala? Os caminhos do Senhor, eles são amor e fidelidade, amor e verdade. E eles conduzem ao amor de Deus e à fidelidade de Deus. Percebam, queridos, que um caminho não é um lugar para você ficar assentado na beira, não é para você ficar parado. Um caminho é um lugar por onde você caminha. É preciso prosseguir, é preciso tirar o pé de trás e colocar na frente. Infelizmente, algumas pessoas encontram o caminho do Senhor, mas não prosseguem nesse caminho, não caminham. Na verdade, aquilo onde ela chegou é uma parada, não é um caminho, porque um caminho é para prosseguir. Estava eu hoje conversando com uma pessoa, ela estava precisando de apoio, lá pelo Zap, é uma pessoa de longe, e ela estava me dizendo do seu relativo desencanto com algumas igrejas. E eu estava dizendo a ela que isso é comum, não é normal. Isso é comum. Há uma diferença entre o normal e o comum. O normal é uma coisa que você espera, por consequência, lógica. Nem sempre aquilo acontece. É comum que não aconteça, então não é normal, é comum. Uma coisa que você não espera e mesmo assim acontece com muita frequência. E estava eu dizendo a ela que esse desencanto com a estrutura de algumas igrejas, esse desencanto com o convívio de alguns irmãos da igreja é bastante comum. Porque muitos irmãos estão na igreja, estão no caminho do Senhor, estão na igreja, mas não caminham. Chegaram lá e pararam. Ih, que legal, aqui tá bom mesmo, olha só, é um caminho do Senhor. Aqui tem um irmão ali, tem outro irmão ali, tem uma ajuda lá, eu posso ajudar um outro aqui, eu ouço de Deus, eu canto, eu oro e tal, mas não caminha, não progride, não prossegue.
em conhecer o amor de Deus, em viver o amor de Deus, em distribuir o amor de Deus. Não prossegue em conhecer a fidelidade de Deus, em distribuir a fidelidade de Deus, em aproveitar, em afundar-se na fidelidade de Deus. O que são e para onde vão os caminhos do Senhor? Porque a Bíblia está dizendo é isso, que todos os caminhos, todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade. Muito bem, sabemos quais são os caminhos do Senhor. Mas surge então uma outra pergunta que podemos fazer ao texto. Como é que eu posso me qualificar para seguir este caminho? Eu tenho certeza que tem muita gente que deseja seguir o caminho do Senhor, mas não se sente qualificado. Ah, meu Deus, eu queria tanto seguir o caminho de Deus, mas eu sou pecador, eu moro num lugar assim, eu trabalho num lugar assado, eu convivo com isso, convivo com aquilo, eu tenho tantas dificuldades, eu vejo tanta gente seguindo o caminho de Deus, como eu queria poder seguir esse caminho, mas eu não sou qualificado. Como é que eu posso me qualificar para seguir os caminhos de Deus? Como é que eu posso entrar neste caminho de amor e de fidelidade? A Bíblia também nos ensina sobre isso. Esse é um texto, é uma pergunta que nós fizemos ao nosso texto. E ele diz assim: todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Então como é que eu posso me qualificar? Sendo fiel, obedecendo aquilo que a palavra de Deus nos determina, fazendo aquilo que você sabe que é a vontade de Deus. É preciso ser fiel à aliança de Deus. Vejam só, quando aqui fala para os que guardam a sua aliança, aliança significa uma partida e uma contrapartida. A partida é sempre de Deus. A promessa é sempre de Deus. A bênção sempre vem de Deus. O ser humano, nós humanos, nós não temos qualificação para começar uma aliança com Deus. É impossível para nós. O nosso pecado, a nossa fraqueza, a nossa falta de condições não nos qualifica, não nos permite iniciar uma aliança com Deus. Então a partida é sempre de Deus. O início de tudo é sempre de Deus. A nossa parte é a contrapartida. Isso é a aliança de Deus. Então Deus promete e nós aceitamos a promessa. Deus nos abençoa e nós caminhamos nessa bênção. Deus faz as suas exigências de fidelidade e nós obedecemos a essa fidelidade. E à medida que Deus vai nos abençoando mais e mais, nos ajudando mais e mais, nos qualificando mais e mais, nós vamos nos mantendo fiel. Então não se iluda. Se você hoje não se sente qualificado, não quer dizer que você não possa. Se você hoje não se sente qualificado, não quer dizer que você não possa alcançar. Não quer dizer que esses caminhos não são para você. Eles são para você sim. O amor de Deus é para você, a fidelidade de Deus é para você, a verdade de Deus é para você, as bênçãos de Deus são para você, desde que você esteja qualificado. E a qualificação não começa com você, começa com Deus. É Ele que faz a partida, é Ele que inicia tudo, é Ele quem mandou o seu Filho, é o Filho de Deus é quem morreu por nós, é que se sacrificou por nós, é que nos disse o que precisamos fazer, que é segui-lo. A partida de Deus já foi feita, nós agora precisamos caminhar nisso que Deus já nos deu, sendo fiéis às promessas, às misericórdias, aos preceitos, aos estatutos do Senhor. Então como é que eu posso me qualificar para esse caminho? Como é que eu posso aproveitar desse amor, dessa fidelidade de Deus? Sendo você mesmo fiel aos caminhos de Deus, aos preceitos de Deus. Muito bem, mas olha só, eu não sou qualificado, eu quero me qualificar, eu quero ser fiel, mas eu não sei como é que eu vou me qualificar. Gente, como é que eu vou fazer isso? Eu sou infiel mesmo, como é que eu vou me qualificar para a fidelidade?
Eu tenho desamor mesmo, como é que eu vou me qualificar? Eu já pequei tanto, eu já errei tanto, eu sou tão errado. Ah, se as pessoas soubessem como eu sou errado, não iam acreditar que eu sou qualificado para o caminho. Talvez seja isso que você esteja pensando. Tá bem, pastor, eu sei que é assim, que eu preciso me qualificar sim, e eu sei que as coisas também procedem, a partida já procedeu de Deus. O que é a minha contrapartida? Como é que eu me qualifico? Já que eu sei que os qualificados são os fiéis, como é que eu me qualifico? A Bíblia também diz, nós lemos aqui, olha só o que é que a Bíblia diz. Está no verso 11, o verso 11 fala assim: por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, que é grande. A Bíblia está dizendo que aquele que deseja se qualificar para os caminhos do Senhor, caminhar no amor e na fidelidade, na verdade de Deus, aproveitar do amor e da fidelidade de Deus, das bênçãos de Deus, primeira coisa que ele tem que fazer é o quê? É pedir perdão. Primeira coisa, pedir perdão. O verso 12 fala assim: ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Então a segunda coisa é pedir a Deus instrução. Tá certo? Então é perdão e instrução. É a tua parte, é a tua contrapartida, é o que você deve rogar a Deus. Mas vejam, rogar perdão a Deus não é só você chegar e dizer, ah, Deus me perdoa. Não, não é assim não. Tem gente que vai pedir perdão a Deus, ou vai pedir perdão a alguém e fala assim, olha, você me perdoa de eu ter feito isso, mas eu fiz isso por causa disso e disso e disso. Eu só fiz isso porque o fulano falou isso, isso e isso. Eu só procedi desse jeito porque o outro fez assim e assim comigo. Então veja, ele está pedindo perdão, mas está jogando a culpa no outro. Então ele não está pedindo perdão. Ele está se auto-justificando. Senhor, me perdoe de ter feito isso, mas olha só, é porque o fulano fez isso. Não, isso é autojustificação. Isso não é pedido de perdão. Quem faz isso não será perdoado. O que é então pedir perdão? Veja só o que o autor fala. Perdoa a minha iniquidade que é grande. A primeira coisa que você precisa fazer para ser perdoado é reconhecer o seu erro. Você está errado. As coisas que você fez, que você tem feito, os caminhos que você tem seguido, que não são os caminhos de Deus. As decisões que você tem tomado, que não são decisões que agradam ao coração de Deus. Reconheça que você está errado. A segunda coisa é assumir que o erro é teu. Veja que ele disse, perdoa a minha iniquidade que é grande. O salmista assume a responsabilidade. Ele diz, é eu que errei, é a minha iniquidade que é grande. Então você precisa reconhecer aonde está errado e assumir a responsabilidade de ter errado. Vejam que na cruz com Jesus haviam dois ladrões. E um dizia, tira a gente daqui, não sei o quê, olha só, se você não é Deus, tira a gente daqui, você não é o Cristo, tira a gente daqui. E o outro falou, não, olha só, nós estamos aqui porque os nossos atos nos trouxeram para cá. Esse, nenhum mal fez. Quando ele fala, os nossos atos nos trouxeram para cá, ele está assumindo a responsabilidade de todo o erro que ele cometeu. Não está jogando a culpa no vizinho, não está jogando a culpa no diabo, não está jogando a culpa na esposa, não está jogando a culpa no filho, não está jogando a culpa no marido, nem nada. Ele está dizendo, eu errei. Tudo bem que o fulano errou comigo, mas eu não precisava ter feito isso. Eu podia ter suportado, eu podia ter saído de perto, eu podia não ter xingado, eu podia não ter feito tudo isso. Eu podia ter tomado uma outra atitude, mesmo que o outro me tenha ofendido, mesmo que o outro me tenha maltratado, mesmo que o outro me tenha causado prejuízo. A minha reação foi pecaminosa. A culpa não é dele, a culpa é minha. Então a primeira coisa que você tem que fazer é reconhecer que as coisas que você tem feito não são coisas que agradam o coração de Deus. A segunda coisa que você precisa fazer é assumir a responsabilidade dos seus atos. E aí depois suplicar a Deus o perdão por isso. Então veja que o perdão, o caminho do perdão, são 3 fases. É você reconhecer o que está errado, assumir a responsabilidade e agora pedir perdão de coração sincero. Tentar então mudar o rumo da coisa. Olha, esse
é o início de você andar o caminho de Deus. Você se qualificar para o amor e para a fidelidade, para as bênçãos de Deus, para as verdades de Deus. É preciso você pedir perdão. E depois o outro verso que nós lemos, que é o 12, ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no seu caminho. Nós somos prepotentes. Nós achamos que a nossa experiência nos levará a alguma coisa boa. Nós achamos que com a nossa experiência nós vamos tomar as decisões mais acertadas. Isso é prepotência. O que é prepotência? É a coisa não aconteceu ainda, mas você já acha que tem condições de resolver. Isso não é verdade. Sai da sua prepotência. Deus é quem pode nos instruir em qual é o melhor caminho. Deus é quem vai nos dizer quais são as melhores decisões. E aí vem a fidelidade. Quando Deus determina e a gente cumpre aquilo que Deus determina. Senhor, eu não tenho escolhido certo. Eu não tenho andado por caminhos que são os melhores, que têm me levado a bons lugares, porque eu não sei escolher. Me ensina a escolher. Aí Deus te ensina a escolher. Deus te instrui para que você escolha os melhores caminhos. Pronto, você já está qualificado. É assim que você se qualifica para seguir os caminhos de Deus, que são caminhos de amor, são caminhos de verdade, são caminhos de perdão, são caminhos de bênçãos. Aqueles que seguem os caminhos de Deus chegam nesses lugares, no amor de Deus, no perdão de Deus, nas bênçãos de Deus. Não é para você chegar lá e ficar parado, é preciso caminhar nisso, chegar no amor de Deus. E isso é só para quem é qualificado. E você se qualifica quando você se arrepende do seu pecado, pede perdão e pede a Deus instrução para tomar as melhores decisões. Agora vejam, uma vez que está instruído, tem que tomar a decisão. Não adianta receber a instrução de Deus e não fazer o que Ele manda, porque isso não leva a lugar nenhum. Esses são aqueles que estão no caminho, mas estão parados, não estão caminhando, recebem a instrução. Vão na igreja, ouvem o texto bíblico, ouvem a explicação, vêm para a live, ouvem tudo que está sendo dito, que Deus está falando, e diz, puxa, que legal, é isso mesmo. Só que isso não muda a vida da pessoa. Ela continua tomando as mesmas decisões erradas, andando nos mesmos caminhos errados, abrindo mão da bênção de Deus, do amor de Deus, da fidelidade de Deus. Não consegue progredir nesse caminho. Então é preciso caminhar. Cada dia mais fazer. Então o que fazer se eu não sou qualificado? Você pede perdão a Deus e pede instrução a Deus. Infelizmente, queridos, nós humanos somos um problema muito sério. A gente, para fazer alguma coisa, tem que ter um ganho. É horrível dizer isso, mas é verdade. Por que a pessoa trabalha? Ela trabalha porque ela quer ganhar o salário dela. Por que ela vai no mercado? Porque ela vai comprar a comida para comer. Por que ela se casa com alguém? Porque ela quer a companhia daquela pessoa com ela constantemente, dia e noite, e não quer aquela pessoa na companhia de mais ninguém. Então ela está ganhando a companhia e a fidelidade da pessoa, por isso que ela se casa. Nós fazemos as coisas sempre para ganhar alguma coisa. Quando deixamos de ganhar, abandonamos o barco. E isso nos leva a uma outra pergunta para o texto. O texto nos falou que os caminhos do Senhor são e levam para o amor, para a misericórdia, para as bênçãos, para a fidelidade, né? Já falou que o caminho do Senhor é só para quem é qualificado. Também já falou como é que nós nos qualificamos para isso. E aí surge a pergunta, mas eu vou seguir esse caminho para quê? O que eu ganho com isso? Porque se eu não ganho nada, não vou seguir, não vou ganhar nada. Não. Por quê, né? Infelizmente, nós somos assim. Não devia ser assim. Não devíamos. Mas infelizmente nós somos assim também. Mas vejam, Deus que nos criou, Ele sabe que nós somos assim. E Ele não nos deixa caminhar um caminho desses, que tem as suas coisas boas também, tem algumas coisas que precisamos deixar, né? Ele não nos deixaria caminhar assim, sem nenhum ganho. Não, Deus não faz isso conosco. Então quando você pergunta o que eu ganho com isso, a Bíblia responde também. O texto que nós lemos, que é o Salmo 25, versos 10 a 14, o verso 13 fala assim, olha, na prosperidade repousará a sua alma, e a sua descendência herdará a terra. Olha o ganho aí.
Tá vendo? A prosperidade, na prosperidade repousará a sua alma. Aquele que segue os caminhos do Senhor tem seus caminhos prósperos. Prósperos não significa que a pessoa vai ficar rica absolutamente. Prosperidade bíblica não é isso. Prosperidade bíblica é aquilo que Davi diz no seu salmo. Fui moço e agora sou velho. Porém nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Isso é prosperidade de Deus. Isso é uma vida longe dos apertos extremos. Isso é uma vida que os apertos são situações pelas quais a gente passa e não lugares nos quais a gente permanece. Aquele que segue os caminhos de Deus tem fome, mas não passa fome. É diferente. Ter fome é uma coisa, passar fome é outra coisa. O servo de Deus tem fome? Tem fome. Passa fome? Não, não passa fome. Deus não permite. Um servo de Deus tem frio? Tem frio. Passa frio? Não, não passa, porque Deus não permite isso. Vejam que tudo é uma questão de... Eu preciso fazer uma pausa. Arlete está conosco. Meu Deus, Arlete, seja muito bem-vinda, querida. Olha, meu coração se alegra, tá? Amiga minha de muitos anos, que já tem um tempo que eu não vejo, né? Então Deus está falando do ganho que nós temos quando seguimos os seus caminhos. Quando seguimos os caminhos de Deus, a Bíblia diz, a prosperidade vai alcançar a sua alma vai repousar nisso. Você vai poder deitar, dormir, repousar, descansar, sabendo que mesmo os problemas que ficaram para serem resolvidos no dia seguinte, Deus está indo na frente, Deus está resolvendo. Sabe, queridos, eu aprendi há algum tempo atrás a pedir a Deus que administrasse a minha vida financeira. Eu descobri que eu não sabia administrar a minha vida financeira. Tudo que eu ganhava, gastava. Ganhava, gastava, ganhava, gastava. Nunca tinha uma reserva, nunca podia fazer nada. Não é sério. Eu falei, Deus, administra a minha vida. Eu acabei entrando num buraco financeiro. Senhor, administra a minha vida financeira. Sabe, uma coisa fantástica acontece quase todos os meses. Eu já contei isso lá na igreja. Eu faço as contas da despesa e da receita e está na cara que eu não vou ter dinheiro para pagar tudo. É óbvio, a matemática não erra. É lógica, está lá. Não vai dar. Tem mais despesa do que receita. Eu não vou conseguir pagar. Chega no final do mês, está tudo pago. E as pessoas me perguntam, pastor, como é que você conseguiu? Eu digo, eu não sei. Não me pergunta, eu não sei. É coisa de Deus, é milagre de Deus essas coisas acontecerem. Por mais que as dificuldades vão chegando, também elas vão sendo sanadas. E isso é vitória. Para ter vitória, tem que ter batalha. Ninguém ganha nada sem batalhar. E é por isso que Deus permite que passemos por essas coisas. Pastor, o que é que eu ganho seguindo os caminhos do Senhor? O que é que eu ganho chegando no amor de Deus? O que é que eu ganho chegando na fidelidade de Deus? Primeira coisa, você ganha, diz a palavra de Deus, a prosperidade da sua alma. E segundo, você ganha tranquilidade para a sua descendência. É interessante que a gente sempre se preocupa com o que vai deixar para os filhos. Como é que vai ser a vida da minha filha? Como vai ser a vida do meu filho? Se eu morrer hoje, como é que vai ficar a minha esposa? Do que eles vão viver? Né? Há uma preocupação que nós temos com os nossos filhos, é natural. O amor que temos aos nossos descendentes nos leva a essa preocupação. No entanto, a Bíblia diz, olha só, a sua descendência herdará a terra. A sua descendência não é daqueles que vão ficar mendigando coisa na terra. A sua descendência não é aqueles que vão ficar vivendo de favores. Não, não, pelo contrário. São daqueles que vão favorecer a outros. São daqueles que vão obedecer aquele mandado do Senhor, de que mais bem-aventurada a coisa é dar do que receber. Sabe por quê? Porque dá quem tem, recebe quem não tem. É melhor ter para dar do que não ter nada e ter que receber. E é por isso que a Bíblia diz, mais bem-aventurada a coisa é dar do que receber. Esses são os filhos daqueles que são fiéis. Sabe, eu nunca entendi por que um camarada, um bom teólogo, escreveu um livro chamado Maldição Hereditária. Eu não creio em maldição hereditária. A Bíblia não fala em maldição hereditária. A Bíblia fala em salvação hereditária. Vejam aqui, por exemplo, está dizendo isso, né, que a sua alma vai repousar na prosperidade e a sua descendência
herdará a terra. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. A salvação é hereditária. Maldição não. E é isso que você ganha nos caminhos do Senhor. O último que nós lemos aqui, o último versículo diz assim: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Deus deseja se tornar íntimo de você. Você deseja se tornar íntimo do Senhor? A intimidade de Deus é para as pessoas que ele revela o seu projeto de tranquilidade, o seu projeto de vida, o seu projeto de um futuro melhor, de uma tranquilidade para você e para os seus. Deus deseja essa intimidade com você, para dar a você e dar aos seus. A pergunta é: você deseja essa intimidade com Deus? Ouvir essas coisas não resolve, infelizmente, muita coisa. Ouvir tudo isso não muda a vida de ninguém. É preciso aplicar isso ao nosso coração e à nossa vida. Quero ler com vocês o último texto do nosso estudo, que está lá em Provérbios 28, versículo 13, que diz assim: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Minha proposta para você hoje é que você confesse a sua vida ao Senhor. Você identifique aquilo que atrapalha você a seguir os caminhos de Deus. Identifica isso. Assuma a responsabilidade dizendo: é eu que estou errando. É eu que não estou me livrando disso. Eu que sou o culpado. Identifica isso. Fala com Deus. Não encubra isso de Deus. Não imagine que Deus não está sabendo. Não, confesse ao Senhor, fale com Ele, abra o seu coração, rasga a sua alma. E a Bíblia diz que você vai alcançar misericórdia. Faça então uma promessa a você mesma. Não prometa a Deus não, porque isso é muito sério. Mas prometa a você mesmo, tome a firme decisão de caminhar os caminhos de Deus. De caminhar os caminhos do nosso Senhor. Caminhos de amor, caminhos de fidelidade, caminhos de verdade. Se você faz isso, a sua alma repousará na prosperidade e a sua descendência herdará a terra. Amém? Faça então com Deus este acerto. Converse com o Senhor. Confesse os seus pecados, assuma a responsabilidade por eles. Tome a decisão, firme decisão, de não mais andar nesses caminhos, que até hoje não te trouxeram a lugar nenhum, não te deram nenhum lucro, não te prometeram nada para o futuro. Esteja com Deus somente. Vai nessa vibe que você vai bem. Vai nesse caminho que você vai bem. Deus te abençoe. Quero orar com você, suplicando perdão por mim e por você que está nos assistindo. Quem sabe você não consegue também orar conosco. Ore então assim. Deus querido, nós sabemos, Pai, da nossa vida pecaminosa. Nós somos pecadores. Nós somos fracos. Nós caímos. Temos tomado muitas decisões na nossa vida que agradam ao nosso coração, mas sabemos que não agradam a Ti. Nós até gostaríamos que essas decisões que agradam ao nosso coração agradassem ao Teu coração também. Como nós queríamos que essas decisões te fossem agradáveis, porque são agradáveis para a gente, mas nós sabemos, não são agradáveis a Ti, Deus. Isso torna a nossa culpa ainda maior, isso torna o nosso pecado ainda mais pesado. Por isso, ó Deus, em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados. Reconhecemos a nossa culpa, sabemos que nós poderíamos ter resolvido a nossa vida de maneira diferente e não fizemos. É nossa culpa. Perdoa-nos, ó Deus, em nome de Jesus. E nos dê força, Pai, de não mais pecar. Estamos tomando a decisão de mudar o rumo da nossa história. Estamos tomando a decisão de seguir o Teu caminho, caminho de amor, caminho de verdade, fidelidade e justiça. Permita, Senhor, que tenhamos força para seguir esse caminho. Nos instrui, ó Deus, no melhor caminho a seguir. Nos ensina qual é o próximo passo, para que andemos sem tropeçar nos Teus caminhos. Queremos a vida eterna, queremos a Tua glória, queremos a Tua prosperidade, queremos tranquilidade
para a nossa posteridade. Nós te oramos assim, ó Deus, sabedores de que tu estás nos ouvindo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, eu não estou de posse do nosso horário. São 8 horas e 40 minutos. Estamos a 40 minutos no ar. Já demos conta do nosso recado. É isso que Deus tem para o meu coração, para o seu coração nesta noite. Seja abençoado, que os caminhos de Deus sejam de fato os teus caminhos. Nos encontraremos com certeza na glória. Quero encontrá-los todos ainda neste mundo, mas se isso não for possível, com certeza, na glória estaremos todos. Amém. Vamos firmes.